E metafísica da saúde, o que que é? A metafísica é interessante porque ele tem a ver com o que ele acabou de falar aqui sobre escolha. Ele falou que tem escolha, a gente tem que escolher. Na metafísica da saúde, na verdade, nada mais é do que pelo menos no meu entendimento, uma ampliação de como a medicina psicossomática é. Porque a gente coloca a consciência como a principal relação. O que a consciência escolhe a sua própria realidade, né? E isso a gente coloca não assim ao acaso, mas de acordo com as teorias mais modernas da física quântica, né? Então é basicamente isso. Então, e isso tem a ver com as doenças. Então as doenças não acontecem ao acaso. As doenças acontecem porque a consciência, de certa forma, escolhe a sua própria realidade. Nossa, isso é forte, hein? É forte. Meu Deus do céu, isso é muito profundo. Então, essa relação entre física quântica e desenvolvimento das doenças com o olhar da metafísica faz com que a gente comece a ficar pensando que essa capacidade de escolher, que é inerente a cada um de nós, ela tem um grau muito importante. A gente tem que aprender, se não aprendeu, tem que aprender a saber escolher, né? Exatamente. Saber escolher. Exatamente isso. Foi o que ele estava falando. A parte da epigenética, os antepassados vão mudando a genética, de acordo com seus hábitos, vão mudando a sua prole, né? O que acontece? As teorias mais modernas hoje, nós temos ainda pesquisadores quânticos, físicos quânticos, que não são religiosos, eles eram, pelo contrário, ateus, que eles começaram a pensar como é que poderia acontecer se a gente pegasse a física quântica, a teoria quântica, e colocasse isso em relação à consciência. E aí eles formularam, sobretudo o professor Amit Goswami, ele formulou isso início dos anos 90, botou no seguinte: olha só, a consciência ela tem capacidade de escolher a realidade. Ele lançou um livro sobre isso, o Universo Autoconsciente. E ele mostra o seguinte: se a gente tem a consciência, tem como escolher isso, ela, pela física quântica, tem aquela jamais que batida essa experiência em laboratório comprovada, a experiência da dupla fenda, onde você tem uma onda, e se você coloca um observador, você transforma essa onda em partícula. Tá? Isso é da teoria quântica. Aí ele começou a colocar isso em relação à consciência. Como é que ele vai... Aonde se encaixa essa consciência? Como é que essa consciência escolhe isso para si, né? A sua própria realidade? E aí ele provou isso matematicamente, de acordo com a teoria dele, e ele viu o seguinte, que a consciência ela é o observador do fenômeno. Ou seja, a consciência escolhe a própria realidade. Mas para que isso aconteça, a consciência tem que vir antes do cérebro físico. E isso abala a medicina. Isso é um grande paradigma, porque nós, como médicos, a gente aprende o quê? Que a mente, ou a consciência, ela está ligada, ela é produzida pelo corpo físico, né? A vida começa lá no embrião. Só que pela física quântica não é assim. Pela física quântica existem os universos paralelos, assim, muita coisa. E aí, se a consciência vem antes do cérebro, ela é o observador do cérebro, então existe vida antes da vida. Existe a consciência antes do cérebro. Ou seja, a consciência não é função do cérebro, ela é o observador do cérebro. O cérebro é função da consciência. Então aí você entende isso realmente abala todos nós médicos, né? Abala toda... O meio médico fica todo abalado. Abala o meio médico. Né? Por isso, talvez, que atualmente, né, os nossos conselhos, né, eles já estão colocando câmeras técnicas de saúde e espiritualidade, faculdade de medicina com a cadeira, né, de espiritualidade, porque está na hora da gente ter um outro olhar, né?